pintor Henri-Lautrec era um artista excêntrico, famoso por seu estilo intenso. Em uma noite de inverno, ele retornou à cidade natal, carregando um grimório antigo e um brilho obsessivo no olhar. Experimentando novas cores, tons profundos e hipnotizantes, Henri rapidamente conquistou colecionadores, que relatavam uma conexão intensa com as obras. O rumor era que ele havia encontrado uma técnica antiga, capaz de capturar a essência de uma alma. No entanto, algo perturbador começou a acontecer. Clientes relatavam que as pinturas pareciam observar e, por vezes, sussurrar. Madame Loisel, uma colecionadora fiel, foi a primeira a desaparecer misteriosamente. Logo, uma pintura dela apareceu na galeria de Henri. Em segredo, um crítico de arte passou a investigar, atraído pelo mistério que cercava a técnica de Henri e suas cores proibidas. O crítico de arte Michel não se impressionava facilmente, mas as pinturas de Henri o fascinavam e o incomodavam. Cada peça parecia ter uma energia própria, e quando olhava atentamente, era como se o próprio quadro devolvesse o olhar. Movido pela obsessão, Michel começou a investigar o passado do pintor, descobrindo que ele havia viajado pela Europa em busca de conhecimentos arcanos sobre arte. Michel foi à última exibição de Henri e notou uma nova pintura, o retrato de Madame Loisel. Sua expressão no quadro era de dor congelada, algo quase imperceptível. Michel começou a ouvir rumores sobre outros desaparecimentos de colecionadores de Henri, mas o que mais o intrigava eram as marcas tênues que pareciam surgir nos quadros, como sombras projetadas por figuras tristes e sem vida. Algo sombrio estava claro. Essas pinturas estavam enlaçadas em uma atmosfera densa e perturbadora. Michel estava determinado a ir até o fim em sua busca. À medida que Michel se aprofundava na investigação, começou a ter sonhos recorrentes com os rostos das pessoas desaparecidas. Em seus sonhos, eles estavam aprisionados em um mundo de sombras, pedindo ajuda, com olhos desesperados e gestos implorantes. Ele acordava com uma sensação crescente de angústia, sentindo-se observado, mesmo sozinho em seu apartamento. Em uma noite de pesadelo particularmente vívido, Michel sonhou com o próprio Henri, que pintava incansavelmente em uma sala escura. O olhar de Henri, enquanto segurava o pincel, era o de alguém possuído. Ele acordou suando, mas sentindo-se mais determinado do que nunca a confrontar o artista e entender a verdadeira natureza das pinturas. A cada noite, porém, seu medo crescia. Afinal, ele sabia que, para desvendar o segredo de Henri, poderia ter de enfrentar os horrores que seus quadros pareciam aprisionar. Nas pesquisas, Michel descobriu que Henri estava de posse de um grimório conhecido por tratar de rituais para capturar essências. Ele encontrou uma referência a um capítulo que descrevia o encantamento das almas, um ritual usado por magos antigos para prender fragmentos de vida em objetos inanimados. Essa descoberta deixou Michel aterrorizado, mas também o motivou a confrontar Henri. Ele encontrou o pintor em uma galeria, mergulhado em seu trabalho. Ao encará-lo, percebeu que o artista parecia envelhecido, como se a cada pintura, parte de sua própria vida fosse drenada. "Você sabe o que está fazendo?" perguntou Michel. O olhar que Henri lançou a ele era vazio, e ainda assim, recheado de sombras. O pintor apenas sorriu, convidando-o a ver a verdade que ele tentava capturar. Michel sentiu um frio no coração, mas estava determinado a prosseguir. Michel decidiu voltar à galeria à noite, quando soube que Henri estaria fora. O ambiente estava quieto, mas as pinturas pareciam respirar com uma energia sombria. Aproximou-se da tela de Madame Loisel e notou que a expressão de agonia parecia intensificar-se à medida que se fixava nela. Ele tocou a superfície do quadro e uma onda de frio o atravessou, como se tivesse encostado em gelo. De repente, um sussurro se fez ouvir, e ele recuou em pânico. Michel sabia que tinha que destruir aquilo. Pegou uma faca de sua mochila e tentou perfurar o quadro, mas o objeto parecia resistir.
vibrando contra o golpe, como se uma força invisível segurasse a lâmina. As sombras nas pinturas próximas começaram a se mover, como se tentassem protegê-las. Michel sentiu uma presença atrás de si, virando-se para ver Henri, seu rosto marcado por olheiras profundas, fitando-o com um sorriso distorcido. Henri disse: "Você também veio buscar respostas, Michel. Cuidado, pois talvez encontre o que não quer ver." Michel tentou recuar, mas percebeu que a porta estava trancada. Henri pegou um pincel e, em um movimento quase ritualístico, fez um gesto no ar. De repente, Michel sentiu-se sendo puxado para dentro de uma escuridão gelada, rodeado pelas sombras de todas as pinturas. Ele gritava, mas sua voz se perdia, ecoando como se estivesse afundando em um abismo sem fim. Naquela última fração de segundo, entendeu. Henri capturava as almas em suas telas, e agora ele era a próxima vítima. Na manhã seguinte, a galeria reabriu com uma nova pintura. Nela, um homem com feições aterrorizadas e sem esperança encarava o vazio. O retrato de Michel, agora parte do acervo de Henri. Visitantes observavam a nova obra com admiração e curiosidade, sem saber que contemplavam um prisioneiro eterno. A cada nova exibição, mais pessoas eram atraídas pela obra de Henri. Encanta, das pelas cores e expressões vívidas que pareciam capturar o essencial do ser humano, mas ninguém suspeitava do segredo sombrio que as pinturas guardavam. O pintor continuou a produzir, ampliando seu portfólio, e assim, o ciclo recomeçava.